Olá, galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui para mais uma de nossas videoaulas e hoje nós iremos comentar sobre um autor clássico da filosofia, um autor que é importante porque ele cai em vestibulares, cai em concursos públicos, nós estudamos ele no ensino médio, nós temos que levar esse autor para a nossa vida do cotidiano, porque esse autor ele se enquadra na maioria das coisas que nós vamos fazer e nas maiorias das reflexões que nós fazemos, dos autores que nós estudamos. Todo o embasamento filosófico vem desses caras, ao menos na filosofia ocidental, que é a qual nós comentamos e é a qual nós vivemos, é a qual nós estudamos. O autor que eu digo, ele nasceu em Estagira, no ano de 1384, uma cidade meio que no interior do mundo antigo. Ele mudou-se para Atenas, uma grande metrópole da época. Vamos dizer que esse autor, ele saiu de uma cidade tipo Tupã e foi para uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, entende? Saiu do interior e foi para a cidade grande, onde as coisas, as novidades, a produção do conhecimento estava em alta. O autor que eu estou dizendo é ninguém menos e ninguém mais que Aristóteles. Aristóteles, para quem não sabe, foi aluno de Platão. Ele se destacou como aluno e, pelo menos durante uns 20 anos, ele permaneceu ali em Atenas, estudando na academia de Platão. Ele se destacou como aluno, mas após a morte de Platão, ele foi convidado pelo rei Filipe para ir até a Macedônia, dar aula e ensinar, educar seu mestre, do Alexandre, que posteriormente viria a se tornar ninguém menos que Alexandre o Grande, aquele que conseguiu formar um grande império. Ele voltou para Atenas depois, onde fundou perto do templo de Apolo sua escola. Sua escola não chamava agora academia, como a de Platão, mas chamava-se Liceu. Após a morte de Alexandre, a escola de Aristóteles ficou mal vista ali por Atenas, porque era tida como partidária de um povo, vamos dizer assim, de um povo bárbaro, dos macedônios, né? O que nos é interessante e que não pode passar desapercebido é que Aristóteles se insere justamente no meio desse debate, desse antagonismo, se é que nós podemos dizer assim, ou dessas duas lógicas de discursos, ou desses dois métodos ou discursos diferentes sobre a vida e sobre a existência, porque Aristóteles se encontra entre os sofistas e entre os platônicos. Porque se o primeiro, ou melhor, se o segundo, como Platão, acreditava na verdadeira unidade da verdade. Escutem isso mais uma vez, não perca isso. Platão e os platônicos acreditavam na unidade verdadeira da verdade, ou na verdadeira unidade da verdade. A filosofia platônica, nós não podemos perder de foco, que é uma filosofia da unidade, é uma filosofia da união, do único, da verdade absoluta, concreta, da única verdade. Enquanto os segundos, como os sofistas, no caso, eles acreditavam não na unidade da verdade, mas eles acreditavam na persuasão, eles acreditavam no discurso, eles acreditavam que a verdade dependia de um belo discurso convincente que fizesse com que as pessoas acreditassem que aquilo naquele momento era verdade. Se a verdade em Platão é absoluta, nos sofistas ela é apenas, ou não apenas, para não usar um termo, vamos dizer assim, jocoso, mas nos sofistas a verdade ela é contingencial, ela é possibilidade, ela é pluralidade, se é que nós podemos dizer assim. Então vamos lá, eu vou começar comentando então na videoaula de hoje o capítulo 1 especificamente do livro de Aristóteles, conhecido como A Política, certo? Então, eu estou comentando o capítulo 1 do livro de Aristóteles, conhecido como A Política. Então,
Comecemos então esse livro, que é um livro que eu acho que vocês deveriam ler, porque todo mundo que quer estudar um pouco sobre política deveria ler esse clássico da política e da filosofia aristotélica. Então vamos lá. Todas as associações de homens pressupõem um bem. Os homens, eles não se juntam em vão, é o que Aristóteles diz, nem mesmo se juntam para provocar o mal. Entende? Não há uma maldade inerente na natureza humana. Todas as associações humanas, todas as junções humanas, todas as comunidades humanas, todas as organizações humanas, tudo aquilo que os homens fazem, que os homens se juntam, as unidades, ou melhor, a junção de várias pessoas em um determinado local, pressupõe sempre algum tipo de benefício, pressupõe sempre algum tipo de utilidade, pressupõe sempre algum tipo de bondade, se é que podemos dizer assim. Então, todas as associações dos homens, diz Aristóteles, visam um bem coletivo. Por que os homens se juntam? Por que os homens se aglomeram? Por que os homens formam associações, organizações, famílias? Porque eles se unem, porque eles visam um bem coletivo. Aristóteles também vai nos dizer que a cidade, a polis, é a principal de todas as associações humanas, de todas as organizações humanas que podem ter, a cidade é a principal delas, porque o objetivo que as associações visam estão todos incrementados no objetivo da polis. A cidade política é a mais importante, a associação da polis é a maior. A associação da polis é a mais elementar, é a mais fundamental. Ele faz uma dicotomização entre dois tipos de governo, entre o governo real, que é um só governar, e o governo político, o que governa por uma constituição. De igual forma, fala do governo despótico, que governa poucos, e do chefe político, que governa muitos. O interessante é que Aristóteles vê nessa divisão do governo real e o governo político, ou nessa divisão do governo despótico, né? do rei despótico e do chefe político, ele vê essa dicotomização como um erro, porque nós poderíamos dizer que é tomar o debate político de alguma forma como superficial, como simplista, dentro daquilo que todos os arranjos e desarranjos dentro da política poderia vir a ser. Então, seria simplista demais tomar essa dicotomização e unificar entre governo real e governo político, entre o governo despótico e o chefe político ou o rei. Seria simplista demais fazer essa divisão de governos. Então ele vai dizer o seguinte: em Aristóteles nós precisamos ter uma coisa em mente. A ordem e a obediência é algo natural, não está alheio à natureza. Muitas filosofias veem a obediência como algo alheio à natureza, certo? Como uma espécie de transgressão. E ainda, se formos olhar para o cristianismo, a obediência se encontra como princípio totalmente elementar de toda a soberania divina. Mas, para o cristianismo, na natureza humana, o normal, o natural, o convencional é a transgressão. O que chama a atenção no discurso político em Aristóteles é justamente que a hierarquização já é natural. Existem, portanto, aqueles que mandam e que devem mandar, e existem aqueles que obedecem e que devem obedecer, e que devem se submeter.
É interessante observar isso em Aristóteles, não é mesmo? A hierarquia ela já é natural. Quando nós olhamos para alguns discursos filosóficos da atualidade, nós sempre pregamos um princípio de autonomia, de romper com as estruturas sociais, de burlar com o público, de transgredir o público a favor de uma individualidade, a favor de uma autonomia. O que Aristóteles está nos dizendo é justamente o contrário disso. Ele está dizendo para a gente que obediência e ordem é algo que é natural, que faz parte da vida da polis, que faz parte da vida pública, que faz parte e naturalmente chama para si uma hierarquização, que alguns devem obedecer e outros devem mandar. Então, algumas ponderações se fazem necessário sobre Aristóteles nesse instante. Primeiro, é que há um fio condutor no qual as operações, as ações ou as funções dentro da realidade da existência se interligam. Por isso, após dizer sobre a naturalidade do servo e do senhor, ele diz: pois, vírgula, o interesse do senhor é o mesmo do escravo. Olha, há um fio condutor que ordena esse cosmo, esse mundo. Não é porque eles estão separados hierarquicamente que eles não pensam coletivamente ou que eles não visam o bem comum lá do início do nosso texto. Mas é justamente porque há essa organização, essa organicidade, é justamente porque há de alguma forma essas funcionalidades dentro dessa máquina chamada mundo que faz com que o interesse do escravo não é diferente do interesse do senhor, porque onde há uma associação, há a visão e a busca por um bem coletivo. Em um segundo momento, a hierarquização, ele faz a hierarquização do serviço intelectual e do serviço braçal. O inteligente é capaz de prever. Até os dias atuais, gente, o bom líder é aquele capaz de perceber o mundo à sua volta e prever quais as possibilidades ainda estão abertas e quais as possibilidades que irão se fechar. O escravo que deve obediência, esse tem apenas a força física, não tem a capacidade de previsão. Por isso, deve aceitar as ordens daqueles providos de capacidade intelectual. Esse é o discurso aristotélico. Eu sei que vocês podem estar um pouco assustados com tudo isso, que há uma série de vídeos na internet onde as pessoas apresentam Aristóteles como algum tipo de defensor da democracia. Eu posso dizer para vocês que esse discurso não me parece um tanto democrático, né? Mas vamos continuar o nosso texto então. Ele pode dizer assim, eu posso estar forçando. Eu vou dizer para vocês que eu posso de alguma forma estar forçando a aproximação histórica nesse ponto, tá? Estou abrindo aspas aqui para falar em meu nome, para usar um conceito de Fernando Novaes, usar esse conceito de aproximação histórica. Mas Aristóteles diz que a primeira sociedade para satisfazer as necessidades cotidianas foi a família. Ele compara a mulher com o escravo e o escravo com o boi. Sim, estamos na antiguidade, onde a escravidão era natural. Confesso que com as mudanças desses tempos, estou com medo de voltar a ser normal para alguns novamente, porque nós estamos acompanhando uma ascensão de um grupo de pessoas aí que às vezes eu me pergunto se não há algum retardo mental em tudo o que essas pessoas dizem, porque parece que nós queremos voltar novamente, sabe, ao discurso do olho por olho, dente por dente, a promoção da violência como saída para educação, para a formação de cidadãos de bem e tudo mais. Me parece que nós estamos querendo de alguma forma retornar a algumas coisas, mas passando esse entre parênteses, ele diz que a junção ou o crescimento dessa família deu origem juntamente com os burgos,
que era uma espécie de colônia familiar. Eram os burgos da antiguidade. Então, faz-se sentido pensar em um pequeno burgo como um grupo pequeno de pessoas, certo? Porque a burguesia dentro dos tempos aos quais nós vivemos é um pequeno grupo selecionado pelo sistema. Talvez não necessariamente pela consanguinidade, mas por outros modelos e critérios, né? Eu posso estar forçando a aproximação histórica do burgo, da antiguidade, das pequenas colônias familiares, com a burguesia da atualidade, que é um grupo seleto e pequeno de pessoas. Eu posso estar forçando em alguma espécie, mas eu acho que é válida fazer essa ressalva, ou ao menos estimular essa reflexão, não é mesmo? Não estou aqui para enunciar verdades absolutas, diferentemente do que o Platão tenta, né? Eu estou aqui para fazer reflexões juntamente com vocês. E essa pode ser uma aproximação possível, como outras pessoas podem dizer que não seja. Então, a união desses pequenos burgos, dessas pequenas colônias familiares, forma-se a cidade completa. Agora, por que ela é completa? Por que a cidade é completa? Porque ela cumpre com um objetivo. Qual o objetivo? Ela subsiste para uma vida feliz. O homem só pode ser feliz na polis. O homem só pode ser feliz no mundo público. O homem só pode ser feliz na comunidade. O homem só pode ser feliz nas associações. O homem só pode ser feliz na cidade política, que é a maior, que é a mais elementar, que é a mais viva de todas as associações humanas. Esse homem só pode ser feliz quando ele se deparar com o objetivo dessa polis, quando ele achar sua função em meio a essa polis, desempenhar essa função com excelência em meio a essa polis, para que essa comunidade possa vir a aumentar, crescer. Nada distante do que nós vemos dentro do cristianismo. O homem, para Aristóteles, esse é um outro ponto fundamental de nós comentarmos, é que o homem, para Aristóteles, é um animal político, feito para viver em sociedade. Ele não é um indivíduo. Nós estamos longe desse conceito moderno, individualismo, desse conceito de eu, unicamente eu, que se existe por si. Nós estamos longe desse discurso. Nós estamos na Grécia Antiga, onde as coisas estão interligadas, onde as coisas estão juntas, onde o público de alguma medida prevalece sobre o privado, onde não existe um indivíduo, só existe o homem que nasceu para a polis, que nasceu para o comum, que nasceu para a comunidade, que nasceu para a associação, né? Então ele vai dizer para a gente, ele está dizendo, nós somos seres sociais, nós somos seres coletivos, só podemos nos realizar no público, só podemos nos conceber ou orquestrar o grande espetáculo do mundo se entendermos nosso papel diante da vida. O homem que rejeita essa realidade é o mais vil de todos. Esse homem é capaz de quebrar com o sentido de sua existência. Ele não se submete ao propósito para o qual ele foi criado. Ele é insubmisso. Ele deve ser sem família, deve ser deixado solto e ser andante entre o mundo que rejeitou. Poderíamos dizer que é literalmente um homem inútil, porque um homem que rejeita a coletividade, um homem que rejeita a vida política da polis, um homem que rejeita as associações, que visa o maior bem de todos, que é a vida feliz do homem, o homem que rejeita algo desse tipo, ele é o mais vil de todos. Ele não aceitou nenhum propósito da sua existência, não tem por que ele existir. Ele tem que ser sem família, ele tem que ser abandonado, ele tem que ser andante, porque ele é literalmente um homem inútil. Aparece para Aristóteles, e algo que nós devemos pontuar, uma distinção entre voz e o dom da palavra. A voz emite a dor, emite o prazer e está presente em todos os seres, enquanto o dom da palavra está presente somente
nele, somente no homem. Por isso ele é diferente de todos os animais, porque ele pode se expressar através da palavra, e através da palavra é que ele consegue discernir o que é justo e o que é injusto, o que é útil e o que é prejudicial. Temos aqui a raiz do utilitarismo, se formos parar para pensar um instante, correto? Então, aí Aristóteles vai dizer: o todo deve forçosamente ser colocado antes das partes. Isso lembra Hegel ou Marx? Na verdade, não. Isso lembra Aristóteles, porque Hegel e Marx puxam de Aristóteles esse princípio. O todo prevalece sobre as partes. O todo prevalece sobre as partes porque sem o todo as partes são meros nomes. Sem o corpo, a mão não cumpre função de mão, então ela só fica com o nome mão. Porque a funcionalidade, o que preenche ela, o que faz ela ser de fato uma mão, não tem. Sem o corpo ela não tem articulação, ela não consegue pegar, ela não consegue palpar. Ela é o quê? Ela é um membro descolado, que não tem funcionalidade nenhuma sem o corpo. Tanto é que quando a gente decepa uma mão ou algo do tipo, a gente não fica cultivando ela, né? A gente descarta. Por quê? Não tem funcionalidade nenhuma mais. Então, o todo prevalece sobre as partes, porque sem o todo as partes são meros nomes. Mas integrada no todo, essas partes ganham funções, significados por estarem ali. Nesse sentido, o Estado, o todo, lembra? O todo, o maior, o mais elementar, o público, as organizações, as associações, o Estado, a cidade política precede o indivíduo. O indivíduo, sem estar na polis, não pode bastar-se a si mesmo. O homem é o mais perfeito dos animais, mas desvinculado do todo, desvinculado da cidade política, do Estado, desvinculado da sociedade, desvinculado das associações, ele é sem dúvida o pior de tudo. Eu repito essa frase: o homem é o mais perfeito dos animais, mas desvinculado de todo vínculo social é o pior. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E o que eu posso dizer é: não deixe de comentar. Seus comentários fazem parte da minha vida e fazem parte do motivo pelo qual eu estou aqui. Então comentem aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com quem você sabe que gosta de filosofia, de política. E até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau!